Queridos ouvintes, esse episódio especial do Rubinho vai ser dividido em 2, porque ficou com tanto material que a gente achou melhor para que vocês pudessem ter acesso, então, a tudo que foi falado, ok? Então, espero que vocês gostem, espero que vocês se divirtam. Beijos! So box. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Box, o original. Eu sou Aninha Ramos e hoje estou aqui com Sérgio Milani. Salve, pessoal, Box, prazer estar aqui, mais uma vez. A gente conseguiu, né, Ana? Que já está batendo na trave tem tempo, né? Já tem um tempão. A gente conseguiu convidar o Sérgio para se juntar a nós, pra gente fazer um especial aqui muito legal, porque no dia 23 de maio, um dos pilotos mais importantes da história do automobilismo brasileiro completou 52 anos. Como a gente estava aí no meio de um doubleheader da Fórmula 1, a gente sabia que a gente não ia ter tempo, né, o tempo justo necessário para falar desse que é um dos caras mais apaixonados por corridas que existe na face da Terra, que é o Rubinho Barrichello. Assim, a gente escolheu esperar um pouquinho pra fazer esse especial com todo o cuidado, né? Um especial bem completo pra trazer pra vocês. Milani, antes da gente começar a falar do Rubinho, eu queria aproveitar pra pedir pra você se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho, e por que é tão importante pra gente estar trazendo você aqui no nosso podcast. Obrigado, importante eu deixo por sua conta, né? Obrigado. Mas deixa eu me apresentar, Sérgio Milani, vou botar carioca, administrador de formação, porém gerador de conteúdo por paixão. Desde que eu me entendo por gente, louco por automóveis, acompanho Fórmula 1 com consciência desde 1986. Da minha primeira lembrança que eu vejo de Fórmula 1 é de 85, justamente GP de Portugal de 85, mas acompanhar direto desde 86 e desde o final da década de 90, já tendo uma participação, gerando um pouco de conteúdo, mas firme desde 2016. 2016 como é que dizer, de uma forma contínua de geração de conteúdo. Atualmente, então para a gente encurtar um pouquinho, pra gente encurtar um pouco, senão aí não tomar muito tempo. Desde 2021 eu escrevo pro Parabólica, né, que é um site do Terra, que fala sobre automobilismo, foco Fórmula 1, mas também fala de outras vertentes, né, do esporte a motor. Comento Fórmula 1 para Alternativa Esporte, que é uma web rádio, e desde o ano passado, desde 2023, eu comento o FIUEC aqui pro Brasil. Inicialmente foi no canal oficial do FIUEC, e a partir de Le Mans pro Grupo Bandeirante. E esse ano também agora com o canal 1000 por hora, fazendo o europeu de Endurance e também a sequência da família GT Open, que é um campeonato europeu também de turismo que conta com a Eurofórmula, que é uma categoria de base, que seria o equivalente ali, vamos colocar hoje a Fórmula Regional, antiga Fórmula 3, que até conta com que tem um dos filhos do motivo do nosso podcast hoje, que corre lá, o Fê Barrichello participa da Eurofórmula. Então, resumão, ex que sou, além de tudo também também é dono do Escuderia Milani, né, do @Escuderia Milani no Twitter, e também fala um monte de groselha sobre automobilismo em geral. É isso aí. Novamente, muito, muito obrigada pela sua presença, e vamos começar a falar da razão pela qual estamos aqui. Pra mim, pessoalmente, falar do Rubinho é muito importante, porque eu sou de 89, então, na verdade, eu tive muito pouquinho tempo de Ayrton Senna, que pra muita gente foi o cara que fez com que as pessoas se apaixonassem. Teve muita gente ali que teve Piquet também como início da paixão aqui no Brasil, né? Mas eu tive um pouquinhozinho, assim, de Ayrton, mas o cara que realmente me fez me apaixonar por automobilismo, pela Ferrari, foi o Rubinho. Então, falar do Rubinho pra mim é falar de um ídolo. Sim. A gente fez um episódio sobre o Ayrton com o Rodrigo Matar, e aí falar do Rubinho na hora que a gente tava pensando, poxa vida, a gente falou do Ayrton, e aí veio toda a história, né, veio Imola, e falar de Imola também passa por falar do Rubinho. Eu falei, cara, não, a gente precisa fazer um episódio do Rubinho também, e aí já me ocorreu de te chamar também, certo. Até pelo crescimento da WEC, eu acho que no final das contas, toda a parte de Endurance tá crescendo muito, e que eu
acho extremamente legal, eu acho muito relevante. E ver o crescimento de vocês, eu acho muito legal, então eu acho que é legal trazer vocês e abrir esse espaço também pra vocês falarem. Acho que é legal fazer essa junção, sabe? Sim, sim. É interessante lembrar, né? O Endurance tem a ver com o homenageado, porque tem uma coisa, o Barrichello correu a edição de Le Mans em 2017, Sim. né? Ele correu de LMP2, foi lá, correu, quer dizer, foi um dos poucos que correu com o Dallara, inclusive correu uma equipe holandesa, patrocinada por um dos principais, que era até ano passado, um dos principais patrocinadores do Max Verstappen, né? Cadeia de mercado Jumbo, e não fez feio não, tá? É até uma coisa que a gente até questiona, até a gente conversando com o Matar, essa coisa, por que o Barrichello não foi mais vezes para o Endurance, que ele é um cara que cagaria, que o estilo de pilotagem dele casa muito bem com longa duração, porque esse é também uma das virtudes, a gente pode até falar um pouco melhor disso. Ele é um cara que sabe andar rápido e constante. Ele consegue aliar essas valências, que é importante para uma corrida de longa duração, sem contar a parte a parte técnica dele, né? De acerto de carro, de você sentir como é que está um carro, se ele está bem, onde é que ele tem que mexer, onde é que tem que mexer. Então também é importante ter e a gente tem esse gancho aí que não pode deixar de escapar do nosso glorioso Barrichello. Acho que isso é muito bom de trazer, porque é uma das coisas que a gente escuta muito quando a gente fala de Barrichello, e aí é uma coisa que eu tinha, quando escrevi a pauta eu coloquei lá embaixo, mas aí eu acho que vale até pra gente começar a falar dele, porque ele tem uma carreira, na verdade, né, porque, como eu disse, ele não para de correr, e eu acho que ele não vai parar. Nem vai parar, eu acho. Vai, até os 80 anos ele vai estar correndo. Não, enquanto deixar uma cadeira de roda, ele vai querer correr de cadeira de roda. Ele vai fazer um carro lá todo adaptadinho pra ele estar correndo, mas a gente aqui no Brasil, a gente não escuta ele ser tão valorizado quanto se escuta na Europa, por exemplo. E essas coisas que você trouxe, por exemplo, sobre a direção dele, o quanto ele se encaixaria num Endurance, o quanto esse tipo de direção dele na Stock, ele é bicampeão da Stock. Ele ganhou a Corrida do Milhão 2 vezes, ele é bicampeão da Corrida do Milhão da Stock. O quanto essas coisas são incríveis, são feitos muito importantes, e quanto os feitos dele simplesmente não são valorizados aqui no Brasil, e o quanto ele é extremamente valorizado pelas pessoas, pelos feitos dele lá fora na Europa, inclusive na Fórmula 1, pela carreira longeva que ele teve na Fórmula 1, pelos vice-campeonatos que ele teve na Fórmula 1, por tudo que ele fez na Ferrari, pelo que ele fez na Brown, que é uma história, né, tem a série agora da Brown que saiu, que é uma série incrível, né, e ele é extremamente valorizado, é um cara que é muito bem quisto, e aqui, quando você fala com uma pessoa que não é uma pessoa que acompanha automobilismo como nós, se você fala de Rubens Barrichello, normalmente a pessoa vai fazer alguma piadinha, é uma coisa, inclusive, que muito me irrita, e eu tenho vontade de, normalmente, socar a pessoa quando ela faz uma piada sobre ele. Não, e o pior é que aquele gancho, né, que todo mundo, os Maldoga de fazer, né, justamente faz aniversário no dia da tartaruga, né? Então ainda o pessoal pega por esse lado, e passa um pouco, né, é triste, mas por um lado, eu gosto, nos últimos anos eu tenho visto o copo meio cheio. Acho que aqui o público tem visto o Barrichello com uma outra visão, justamente acho que valorizando o que ele fez, né? E também um pouco essa paixão dele por velocidade, acho que é muito bacana também o que ele passa, que é uma imagem dele com os filhos, né? Os filhos correm também, então o Eduardo é companheiro dele de equipe na Stock, ele também está sempre lá acompanhando o outro filho, o Fefo, né? O Fernando. Essa paixão dele, acho que acaba tendo, um pouco reabilitando essa imagem dele. Mas aí a gente tem que colocar por outro aspecto, já fazendo um pouco essa mistura. Ele veio ali surgiu também ele como o Christian, né? Eles são contemporâneos, já desde o kart ali brigando, subiram ali, fizeram muito no kart, foram ali contemporâneos, mas depois ali foram fazendo a escada nos monopostos muito semelhantes, né, quase ao mesmo tempo. Eles chegaram como assim, tá bom, é a nova guarda da Fórmula 1, nós temos aquela coisa, tá bom, nós tivemos Emerson, depois veio Piquet, né, Senna, então agora aquela passagem de guarda. Tivemos Imola 94, perdemos o Senna, então, digamos assim, o que seria talvez uma transição mais tranquila, uma troca de guarda natural, como a gente acabou vendo aqui anteriormente, não ocorreu, e ele também trouxe um pouco dessa pressão que o público queria, porque é uma coisa que até um tempo
tempo atrás eu escrevi sobre isso. O brasileiro ficou muito mal acostumado com a Fórmula 1. Primeiro pela própria cultura esportiva brasileira, que é aquela coisa, ele quer acompanhar o cara que vence. Não é porque como é que dizer assim, claro, vai ter o pessoal que gosta do esporte, que vai gostar do esporte, que vai entender o porquê de você também entender. Vamos trazer para o nosso mundo, né? O que a gente vê hoje. No termo brasileiro tem gente que torce pelo Lewis Hamilton, tem gente que torce pelo Verstappen, tem gente que torce pelo Leclerc, nós temos assim também de valorizar o esporte, de valorizar quem é o bom. Mas assim, o brasileiro acostumou que a gente teve uma época ali que nós conquistamos 8 títulos em 20 anos. Então praticamente a cada 2 anos e meio tinha um brasileiro vencendo na Fórmula 1. Então isso deixou muito mal acostumado. Então você vê, o próprio Barrichello, ele veio também no início com uma coisa de trazer a pressão para ele, e a gente sabe que ele foi de certa forma achicalhado, né? Essa coisa essa coisa do atrasado, aí esse monte de piadinha que a gente viu de atrasado, de sempre chegar, né? Então isso realmente custou muito, mas se você vai lá fora, você vai ver, a gente vai pegar aqui o Barrichello, é um cara que até agora, vamos botar assim, ele é o 4º piloto com maior número de GPs na Fórmula 1, um cara que ganhou corrida na Ferrari, fez uma coisa ali, vice-campeão. Ele, assim, pode não ter sido campeão, ele tinha material para ser campeão, tá? Acho que a gente tem que colocar isso. Se você vê tudo que ele fez ao longo da carreira, você vê que assim, o cara não é um qualquer, mas é umas coisas também que, como tudo na vida, mas também no automobilismo, você tem a situação no momento, você tem que estar na hora certa, no momento certo. Ele chegou no topo, numa equipe que tinha uma senhora parte técnica, mas que estava totalmente voltada para um fenômeno chamado Michael Schumacher. Exatamente. Vamos trazer pro futebol. Você pode jogar pra caramba, mas é o seguinte, tem um cara na tua posição que é o Messi. E aí? O outro cara que joga que é o Cristiano Ronaldo, é o Mbappé. Você vai fazer o quê? Ou você vai jogar em outra coisa, ou você vai dizer assim, tá bom, eu vou, é o seguinte, talvez em algumas vezes eu vou chegar ao nível desse cara. Mas você vai ganhar a bola de ouro. Pois é, entendeu? Então esse é o ponto, assim, e eu vejo que, assim, nos últimos tempos o Barrichello tem passado por esse processo, digamos assim, de reabilitação. Até porque também ele soube, acho que ele também fez esse trabalho, de levar um pouco os detratores pra lá, tanto que ele também já começou a fazer piada com as piadas que faziam com ele. A gente já viu ele fazendo alguns comerciais nesse sentido. Então, eu vejo hoje assim, a figura dele muito mais reabilitada, talvez assim, acho que ele merece muito mais atenção, merece mais reconhecimento, merece. Hoje, né, eu falei, eu prefiro ver o copo meio cheio, de uma recomposição daí dessa visão dele, da imagem dele perante ao público. Eu lembro, acho que eu fui em Interlagos em 2016, fui ver a Corrida do Milhão. Uma parte da galera lá tava torcendo por ele. Assim, era Rubinho, acho que se eu não estou enganado, ele chegou em segundo na corrida, assim, mas não ganhou, foi por muito pouco. O pessoal tava torcendo por ele, que estava explodindo quem tava chegando lá, até mesmo o pessoal que tava usando camisa de patrocinador, né, porque a estoque também tem algumas coisas. Então você vê assim, todo mundo sacaneia, mas tem um carinho por ele. Então todo mundo vibrando. Quando ele venceu eu lembro que ele venceu em Goiânia, justamente a corrida do milhão, todo mundo comemorou com ele. Eu tive lá quando ele ganhou o último campeonato dele, em Interlagos, foi uma festa, todo mundo vibrando, gritando e tal. Então, apesar de tudo, assim, hoje ele é um cara muito querido, todo mundo contente, todo mundo vibrando, o público inteiro vibrando por ele. Isso foi legal, isso é legal de ver. Então, essa reabilitação da figura dele perante ao povo. Eu fui a Interlagos a primeira vez em 2021, acho que a gente estava começando a sair ali daquela coisa de pandemia. Eu dei a louca, foi quando eu conheci a Carol Polita. As duas loucas querendo ir pra Interlagos, cada uma no seu canto comprou o ingresso pra ir sozinhas, e aí a gente se encontrou lá e se conheceu lá. E ele correu de Porsche, e ele classificou mal, deu algum problema no carro, e ele largou de 13º, fez uma corrida de recuperação e chegou em terceiro. E foi a primeira e única vez que eu vi o Rubinho correr. E eu fiquei extremamente emocionada. Eu lembro de eu ter parado, eu tava, sei lá, andando, que eu tinha ido pegar alguma coisa pra comer, eu parei aonde eu tava e eu fiquei aquele tempo inteiro parado com um copo de cerveja, um sanduíche, alguma coisa, sei lá, não lembro o que eu tinha comprado pra comer, parada olhando ele ultrapassando carro atrás de carro, e eu fiquei olhando aquilo, assim, impressionada, completamente embasbacada, vendo o Rubinho correr. E eu acho que é esse o sentimento, eu acho que o ídolo dá, né, que quando você tem a chance de finalmente ver e ele te traz essa sensação, né, te mostra aquilo que você esperava, né, não foi uma vitória, mas eu vi o que eu queria ver, que era o
o que eu gostava de ver, que era quando eu via ele na Fórmula 1, que ele fazia uma ultrapassagem, ou tomava uma ultrapassagem e mandava um X, que era, pra mim, era uma das coisas que eu mais amava de ver, era ele dando X em todo mundo, que eu achava aquilo sensacional. Concordo, assim, é muito bacana, e assim, e essa coisa, o público se afeiçoou a ele, porque ele sempre foi um cara que, assim, tá bom, ele era aquele cara que, assim, você podia, sabe, mas ele era um cara que lutava, ele não se eximia. De jeito algum. Não se eximiu, embora de tudo, embora essa autocobrança que ele trouxe, a autocobrança que ele tinha também, a cobrança que, né, acabou vindo pra cima dele, o público em si, sempre aquela coisa de acreditar nele, de gostar dele, você via em Interlagos o pessoal, né, torcendo por ele, porque ele assim, ele passa a figura de ser um cara muito gente boa. Eu já tive a oportunidade de vê-lo tratando com o público, ele atencioso, tirando foto e dando o autógrafo, procurando atender todo mundo. Então, também isso dá, o público se sente retribuído. Sim. Por isso ajuda. Eu lembro, assim, justamente quando ele ganhou a primeira etapa, a primeira prova, aquele GP de Hockenheim, que foi uma coisa de doido, e todo mundo, é isso que é curioso, se você for pegar a galera que acompanha há mais tempo, todo mundo que acompanha a Fórmula 1 sabe o que estava fazendo naquele dia. Todo mundo tá aquela coisa de meio que assim, eu me lembro de um colega meu que ele chegou assim, ele tinha o costume de ver a corrida, o pai dele, ele foi acordar o pai dele, falou, pai, acorda que o Rubinho tá ganhando. Assim, é uma coisa assim de todo mundo, e uma coisa de uma alegria genuína por ele ter ganho. Acho que isso foi o bacana. E se você for pegar boa parte das vitórias dele na Ferrari, tem sempre alguma coisa, né? Vamos botar assim, você teve aquela, então, justamente de Hockenheim, depois você teve aquela passagem em Indianápolis, teve depois da gente fez uma corrida sensacional no Japão também, em Silverstone também, que ele ganhou, que foi muito, muito bem. Tinha sempre alguma coisa ali de fora da órbita para ele ganhar a prova. É muito interessante essa relação, meio que não vamos botar assim, não é muito forte dizer, não é bem um amor e ódio, mas é uma relação ali extremamente familiar. Se você for botar, é uma relação familiar. Porque família, o que não é nada mais do que família? Família, você tem hora que você briga, você tem coisa, mas todo mundo ali no final, todo mundo se atende, todo mundo daqui a pouco tá se abraçando, tá se beijando. É uma relação dessas que o público brasileiro tem com o Barrichello. É uma relação de família, né? E principalmente então, nos últimos anos, então, ele veio dessa coisa de reabilitar essa figura dele. Uma das figuras também, essa situação dele, por exemplo, dele ser um cara muito presente com os filhos, ele tá sempre ali com os filhos com ele, e a emoção, ele mesmo desconsidera que é um belo de um chorão. A gente já viu isso várias vezes, mas ele é muito emotivo. Então, é muito bacana ver essa situação, né? E ele ainda levar, como é que eu acho que é bacana, porque ele também está tendo um pouco do reconhecimento que é uma coisa que a gente fala muito, né? Que o brasileiro não sabe lidar muito bem com os seus ídolos. Então a gente vê muito isso acontecendo, muita homenagem, né, pós-mortem. Sim. E ele está tendo a oportunidade de, claro, um cara jovem, vou botar jovem, né? Jovem, vamos 52 botar hoje, anos, a gente pode dizer jovem. 52 anos jovem, está ainda na plenitude, tá na plenitude da saúde, né? Apesar de tudo também, a gente pode entrar depois, aí teve um problema sério de saúde uns anos atrás, mas tudo tá aí, o cara tá recebendo, como é que diz, esse carinho, recebendo o reconhecimento ainda em vida, né? Com essa possibilidade, isso aqui que eu acho muito legal. Você estava falando de família, né? Eu cresci vendo Fórmula 1 por causa do meu pai. Meu pai era apaixonado por Fórmula 1. E eu lembro, tem algumas coisas muito específicas com o Rubinho em relação à família, que eu lembro de uma corrida, não sei qual era, que eu tava vendo com meu pai e uma prima do meu pai, e eu lembro da gente pulando pela sala, porque o Rubinho tinha vencido. E aí, no dia seguinte, eu tinha uns brinquinhos, assim, que eram com a bandeira do Brasil, e eu fui pro colégio com um brinquinho com a bandeira do Brasil, porque o Rubinho tinha ganhado na Fórmula 1. Só que eu era a única criança da sala de aula, isso eu devia ser 2002, talvez. Então eu tinha ali 13 anos, então eu tava na sexta, sétima série, por aí. Eu era a única ali, pré-adolescente e adolescente, que assistia Fórmula 1 na minha sala. Ninguém mais. Não tinha nenhum amiguinho que gostasse. Não tinha ninguém que gostasse. E eu apareci no colégio com um brinquinho da bandeira do Brasil. E ninguém entendeu. Por que você tá com esse brinco, Ana Paula? Porque o Rubinho ganhou a corrida. Como assim? Fórmula 1, o Rubinho ganhou a corrida? E teve corrida, né? Fórmula 1 teve corrida, e não tem quem que acompanha isso? Sim, o Rubinho ganhou a corrida com a Ferrari ontem e eu estou com o meu brinquinho do Brasil porque o Rubinho ganhou a corrida. Então, assim, sim, era uma coisa muito familiar, pra mim especificamente, ainda mais. Foi uma coisa muito importante pra você ter uma ideia, né?
uma memória dessas, assim, que eu não tinha ninguém além do meu pai ali que assistia comigo. E eu lembro dessa questão de usar o brinquinho porque ele tinha ganhado a corrida, né? Falando em família, a família dele, né, do Rubinho, foi imprescindível para ele começar a correr, já que a família dele morava do lado, nos fundos de Interlagos, né? Isso. Ele próprio fala ali, né? O pai dele tinha ali uma loja de material de construção ali, né? Ali praticamente no portão 7 de Interlagos. Justamente ainda na época que, quando ele começou ali, tinha ainda a equipe Fittipaldi, que era ali do lado, né? A equipe Fittipaldi, na época, como é que dizer, o Copersucar, né? Ainda na época do Copersucar. Então, tem essa coisa toda ali. E ele próprio fala, né? Justamente, a família foi importante, claro, essa proximidade, mas também o avô dele. E lá atrás, deu um kart para ele, ele começou a brincar. E, né, o pai, de certa forma, depois, né, que também é Rubens, que aliás tem uma passagem interessantíssima sobre isso, porque justamente acho que foi em 1990, quando o Barrichello vai para a Europa, tinha algum problema lá da coisa dele, ele usou a identidade do pai dele. Eu não lembro agora se a identidade é o carteira de motorista do pai dele, porque exatamente os dois têm o mesmo nome, tem praticamente ali na mesma data de nascimento, e ele foi lá e usou. Né? Então... Aquela coisa muito importante. Muito importante para ele. Aquele negócio do gato no jogador de futebol, né? Exatamente, teve esse caso aí que tem um gato, exatamente, deu um problema lá, então ele usou, exatamente, aproveitou dessa semelhança e utilizou. Mas ele coloca mesmo essa importância que, como é que dizer assim, que a família não tinha tanto recurso, né? Digo assim, o automobilismo, se a gente for pegar, ele é um esporte que demanda dinheiro, você tem que ter dinheiro, no caso ali você vai colocar, era uma família, se você for colocar, tá bom, quem tem uma loja de material de construção não é necessariamente, vamos colocar assim, tem uma certa condição, mas para o automobilismo, ele exige, se você quer ser competitivo, coisa é a seguinte, uma coisa é você ser competitivo, ele exige que você demande, então foi muito, foi um pouco puxado para o início ali da família, e aí teve um pouco de sorte de ter alguns apoiadores logo desde o início, que foi o caso ali, foi ali chamando também uma rede de mercado. Sim, eu lembro aquele boné da Arisco, né? Os goianos, a Arisco, que apoiou ele desde o que veio ali do kart, que veio puxando até ali, praticamente quando ele entrou na Fórmula 1, ali pela Jordan, até 94. Ele teve apoio do Senna para o Mundial de kart também, né? Também teve isso, né? Então aí, no caso, em 87, não tinham conseguido fechar o orçamento, a Arisco participou até certo ponto, o Senna entrou e, né, eu já conhecia ali e tal, e ajudou. Se eu não estou enganado, 87 foi o Mundial da França, se eu não estou enganado, acho que foi no Mundial de kart na França, se não fosse o apoio do Senna, ele não teria ido, e aí começou muito também a relação muito próxima que os dois tinham, né? À toa que ele foi ali o chefe, né? Ele sempre gosta de falar isso, o chefe, mas que isso também ajudou a construir um pouco o caráter dele, né, de competição, e ele mostrou muito cedo logo o talento, porque ele também corria com pilotos mais velhos, né, também com mais condição financeira, e ele ia ali ganhando, e tanto que assim, aí começou essa, como a gente falou um tempinho atrás, essa contemporaneidade com o Christian Fittipaldi. O Christian tinha também o peso do sobrenome, conseguia ter mais recursos, e os dois ali se batiam o tempo todo. Então ali foi a grande, se você for pegar o material ali da década de 80, de cobertura jornalística, assim, você tinha cobertura jornalística de kart, de campeonato paulista, de campeonato brasileiro, tendo foco nos dois, né? A grande briga do kart eram entre os dois. Já ali você pega garoto de 11 anos, de 11, 12 anos ali, você já tendo essa cobertura, né? Já aparecendo em revista, de circulação nacional, aparecendo em televisão, também isso ajudou também já desde cedo a jogar um pouco os holofotes em cima deles, né? Porque ainda mais você tinha uma época que você ali, principalmente, você vai pegar esse tema ali, segunda metade da década de 80, você tinha o Piquet que estava, né, em grande fase ali, você disputando título com a Williams, depois o Senna, com a coisa da Lotus ali, tinha também aquela parte McLaren, e você tinha esse incentivo de, tá bom, a máquina funcionando, que é uma coisa que a gente se restringe muito disso hoje, né? Talvez de você não ter um piloto lá em cima, né, um exemplo lá em cima, de você conseguir empurrar mais gente para você fazer a renovação. Como é que faz rodar? Exatamente. Então, se a gente for pegar assim, essa galera que chegou ali, que a gente viu, até o próprio Barrichello e depois a galera de 2000, foi a galera empurrada por Senna, por Piquet, e até se você for pegar hoje a galera mais recente, que foi também inspirado por ele, pelo Massa. A gente tem que pegar assim, essa galera que talvez hoje foi por eles também, né? Então aí também que é um dos pontos que a gente fala que, por exemplo, tudo bem que a gente não está falando do Massa de 2008,
2008. Você imagina, então, como é que poderia ser diferente um Massa campeão 2008, enquanto já poderia ter incentivado novos pilotos, ou ter, né, mais gente olhando para o esporte. Com certeza. Então isso também é um dos impactos aí que a gente faz de 2008, fechando esse parênteses. Então eles vieram ali, se você for pegar então essa briga de kart, os dois tiveram sempre essa coisa, tá bom, eles têm potencial para ser os sucessores para chegar lá em cima, né? E você pegando, principalmente aí, a gente falando, esses dois foram ali os principais, e você pegando ali, justamente início da década de 90, você vai vendo ali o que o Barrichello fez ali na Europa foi muito forte. Primeiro, já aqui a gente vai botar a própria transição, ele só ficou um ano aqui no Brasil como de transição, ele foi aquela coisa, ganhou o kart, ganhou tudo no kart, e começou a fazer a transição para o monoposto. Ele só ficou um ano aqui no Brasil de monoposto. Ele fez Fórmula Ford, que até também tem um caso que ele gosta também de falar muito, né, que também aí passa por essa parte de grana, apesar dele ter o apoio da Arisca, eles tinham conseguido já, tá bom, para 89, compraram um carro, né, mas era um carro antigo, a Ford alugou o carro para um evento, queria para um evento, eles alugaram o carro, só que a Ford, que arrebentou com o carro em pagamento, deu um carro novo para eles, né, um carro novinho. A primeira prova daquele ano em 89 em Florianópolis, olha só que tempo bom, a gente tinha uma categoria, olha só, nós chamamos uma categoria de base que tinha grid cheio e fazia corrida de rua, olha só, mas enfim, aí vai começar aqui minha reminiscência, mas enfim, deixa quieto, vamos pular isso aí. Então ele fez um ano aqui só, né, de Fórmula Ford e já foi logo para fora. Já conseguiu que fez um bom ano, né, e foi para fora, lá para GM Opel, né, que seria o equivalente, vamos colocar aí a uma Fórmula 4 ou uma Fórmula regional, e ganhou o campeonato. Bateu o Gil de Ferran também. Ele já foi conhecendo, então, sem conhecer pista, sem conhecer nada, ele foi para a Draco, que era uma equipe italiana, e até o bom desempenho dele acabou abrindo brecha também para outros brasileiros irem depois. Ele também acabou também abrindo essa brecha para outros brasileiros depois, como é que ele teria essa porta de entrada pela Draco. Ganhou o campeonato da GM Opel em 90, que isso aí também já foi aquele cara, opa, vamos prestar atenção nesse cara aqui, esse cara é bom. E o bom também é que ele já começou a entrar também no radar das equipes, não só de Fórmula 1, mas porque a GM corria na Europa, né, era o campeonato europeu, ela foi muitas vezes preliminar de corrida de Fórmula 1. Então ali também já serviu para mostrar, opa, peraí, é uma das coisas que o pessoal tem. A gente hoje não tem as academias, né, vamos botar, naquela época não tinha as academias, mas as equipes já iam ali olhar para ver, opa, peraí, esse cara é bom, esse aqui não é, esse aqui já vamos começar a ficar de olho nesse aqui, vamos começar, né, a prestar atenção. E por isso também serviu, como é que dizer isso? Serviu como um belo cartão de visita para ele dar mais um passo, que aí ele foi para Inglaterra. A Fórmula 3 era o principal campeonato de Fórmula Mundial. Foi para a equipe justamente onde teve o Ayrton Senna, West Surrey, que é uma das principais equipes ali da Fórmula 3 britânica, e ganhou o campeonato. Bateu o Coulter, disputou o tempo todo com o Coulter, né? Ali disputou o campeonato com o Coulter. O Gil de Ferran também brigou pelo campeonato, mas naquele ano ele estava ali, também, sem muito dinheiro, e topou desenvolver o chassi da Reina. Naquela época o chassi bom era o da Halt, que era justamente que era utilizado pelo Barrichello e pelo Coulter, e os dois foram ali brigando a temporada toda, principalmente o Coulter e ele, e venceu o campeonato. Ganhar a Fórmula 3, justamente, que era o principal campeonato mundial. Vamos botar o principal campeonato do mundo de Fórmula 3. E naquela época a Fórmula 3 também já dava um trampolim. Já permitia, se você quisesse, ir para a Fórmula 1. Era parte da escadinha, né? Então isso aí também já serviu para aumentar mais o cartaz em cima dele. Então por isso que quando ele vai para a Fórmula 3000, ele já chegou na Fórmula 3000 como um dos favoritos. Ele já chegou assim, aí tá bom, opa, esse cara assim, já não eram só os brasileiros só que botavam fé nele, mas os europeus ali, principalmente os ingleses, que viram o que ele fez ali no ano, e a gente não pode ignorar que a Inglaterra, a Grã-Bretanha é talvez o principal polo de automobilismo do esporte a motor no mundo. Não estamos falando só de parte técnica, mas da parte de imprensa, de cobertura esportiva, né? Ele acaba, como é que dizer assim, a cobertura britânica acaba direcionando boa parte da visão mundial em termos disso. Muita gente já chegou ali, quando chegou a Fórmula 3000, opa, não, um dos favoritos é o Barrichello. E assim foi. Ele foi para a Fórmula 2, né, para a Fórmula 3000, fez assim, vamos botar assim, acabou sendo um ano muito mais na regularidade, que aí a gente mostra a situação, pegando um pouco aquele gancho, a gente falou da combinação de agressividade com técnica. Esse ano dele foi assim, talvez assim, se eu for pegar em resultado, não foi tão impressionante.
Se for pegar friamente o que ele fez na Fórmula 3000, se ele for pegar aqui, ele não fez um ano tão impressionante, ele não ganhou a prova. Ele chegou em terceiro lugar no campeonato, mas ele foi um cara que estava ali sempre pontuando. Ele estava ali sempre chegando, então não teve que trocar de carro no meio ele trocou de carro no meio da categoria do ano, porque o primeiro não é nem de carro, ele trocou de motor, porque no início ele tinha um pacote numa equipe italiana, e no ano anterior quem tinha pilotado por isso, que disputou o campeonato todo, que bateu com o Christian Fittipaldi, foi o Alessandro Zanardi. No ano anterior tinha pilotado por essa equipe, mas em 92 eles mudaram um pouco o pacote, botaram o motor Judd não era bom, mudaram depois para o Cosworth, mas foi um ano muito mais na base da constância que exatamente de resultados. Eles conseguiu, por exemplo, ele conseguiu 2 segundos lugares, ele conseguiu 2 terceiros lugares, ele só abandonou uma corrida, que foi até onde ele teve um acidente meio brabo, assim, um dos acidentes graves dele, mas que teve mais dano material do que basicamente de físico, mas foi muito mais na manha. E o cacifou, para pensar em Fórmula 1, né? Que aí, que 92 foi o grande ano dele. Mas ele mostrou consistência, é aquela coisa, ele sacou que não tinha um carro muito bom. Tá bom, o que eu vou fazer? Eu vou ser mais cerebral, desenvolver o carro. E foi isso que ele conseguiu fazer e conseguiu chegar. Aí você vai pegar assim, tá bom. Aí você vai dizer, uau, quem ganhou esse ano no campeonato? Luca Badoer. Nossa! Luca Badoer, depois quem acompanha já sabe muito bem, depois assim, enfim, escolhas. Não é mesmo? Escolhas são escolhas de vida, né? Vamos botar assim, mas essas escolhas, né? As oportunidades que a vida dá. Mas se for pegar friamente lá, para os livros de história, quem for campeão de Fórmula 3000, Luca Badoer. Rubens Barrichello foi terceiro colocado. Porém, o desenvolvimento posterior, né, mostra a relação das oportunidades. E aí, com isso, por esse bom desempenho dele na base, ele começou, obviamente, tudo bem que ele ali com 19 anos, aí é que a gente vai ver, né? A gente vai vendo hoje pilotos entrando, a gente tá nessa discussão justamente agora do Kimi Antonelli, não tem 18 anos, ou também essa coisa. Ele ali com 19 anos, ele ali incompleto, ele já foi começado a ser cogitado para a Fórmula 1, né? Várias equipes foram batendo ali na porta, e também já tinha, obviamente, a parte de dinheiro, não vamos ser hipócritas, também tinha que levar dinheiro, então se negociou, até que chegou o caso da Jordan. A Jordan também, que na época não tinha, também estava praticamente numa situação complicada, a gente tem que colocar isso. Eles tinham feito um ano de estreia muito bom em 91, foi a equipe de sensação, mas praticamente quebraram, porque toparam fazer um acordo de patrocínio que não pagava quase nada, conseguiu dinheiro, mas não foi dessas coisas. Depois, em 92, fez um ano que o próprio Ed Jordan fala mesmo, olha, se não fosse a Yamaha e a Sasol, né, que é a petroleira sul-africana, a gente teria fechado as portas. Então, praticamente, 93 seria um ano de recomeço para a Jordan, e eles testaram vários pilotos, então acabou calhando de, olha, o pacote, o Barrichello chegou com dinheiro, não vamos negar isso, foi, de certa forma, um piloto pagante, e foi contratado, financiado pela Jordan para 93. É uma coisa que na Fórmula 1 a gente não pode negar que é normal. Ser piloto pagante é o básico na Fórmula 1. Sim. Não adianta, tem que colocar dinheiro para começar. Agora, colocar dinheiro para começar é uma coisa, se manter é outra coisa. Poucos conseguem se manter só com dinheiro. Lance Stroll. So box. Bom, gente, essa foi a primeira parte do nosso especial sobre o Rubinho Barrichello. Semana que vem a gente volta com um episódio sobre o GP do Canadá, e na próxima semana terminaremos com a segunda parte do episódio, voltando com o Sérgio Milani e o nosso queridíssimo Felipe Junqueira, ok? Aproveitamos então para agradecer aos nossos queridíssimos e necessários apoiadores. Como sempre, o nosso agradecimento de coração aos nossos apoiadores Monza e aos nossos apoiadores Silverstone, Interlagos e Mônaco. Agradecimento nominal para Leonardo Fernandes, Hugo Costermani, Leco Ferreira, Fernando Jambeiro, Rodolfo Tavares, Bruna Soares, Carol Polita, Jaime de Oliveira, Diogo Moreira, Ed Silva, Bruno Lopes e Jéssica de Araújo. Muito obrigado, galera. Sem vocês, este podcast não existiria. Espero que vocês tenham gostado dessa
essa primeira parte. Não se esqueçam que depois do episódio do Canadá, na outra semana, a segunda parte estará disponível, hein? Pra quem quiser falar com a gente tá em @castboxboxbox no Twitter e no Instagram, em @boxboxboxpodcast no YouTube, no podcastboxboxbox@gmail.com, pra quem quiser mandar um e-mail pra gente, ou pra quem quiser mandar um qualquer aí pra gente, pra ajudar também, é a nossa chave do Pix. Pra quem quiser apoiar a gente com frequência, né? Onde vocês vão encontrar esses nossos planos de apoio, né? O Monza, o Silverstone, Interlagos e Mônaco. É apoia.se/castboxboxbox. E, por favor, não se esqueçam de avaliar a gente, né? 5 estrelas, thumbs up, estrelinha, 10 pontos, 100 pontos, não sei o que seu reprodutor de áudio manda você fazer, pra aumentar o nosso engajamento, beleza? Muito obrigado, galera, e até semana que vem. Beijos. Box, box, box.